A nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco na vida e no impacto de Grace Murray Hopper, que foi, assim, uma figura-chave na história da computação. Uma gigante, sem dúvida. A nossa base aqui é uma história oral, muito boa, por sinal, do livro Particular Passions. Traz as palavras dela mesma, sabe? O que é ótimo, ouvir na fonte. Exato. E a ideia é entender as contribuições dela, a cabeça por trás das ideias e o que ficou, o legado. Com certeza. E olha, a Hopper mudou radicalmente como a gente interage com computadores. Como assim? Ela ajudou a tirar a programação daquele mundo só dos matemáticos, né? Abriu as portas para mais gente conseguir usar, entender. Preparou o caminho para o mundo digital que a gente vive hoje. Exatamente. Ela tornou tudo mais acessível. E essa história toda começa com uma característica muito forte dela. Uma curiosidade assim sem fim, desde criança. Ah, sim. Ela mesma se comparava com aquele personagem do Kipling, o elefante curioso. Tem aquela história famosa, né? Dos despertadores. Clássica. Aos 7 anos. Isso. Desmontou 7. 7 despertadores na casa de verão. Só para entender como é que isso funciona. E o detalhe é que ela não conseguiu montar de volta, né? Acho que foi aí que parou. Imagina a cena. Mas essa curiosidade foi o motor de tudo, parece. Totalmente. E ela teve sorte com o ambiente familiar, né? O pai dela tinha uma visão bem moderna para a época. Verdade. Ele queria que as filhas tivessem a mesma educação que o filho. O que permitiu que ela e a irmã fossem para Vassar. Se formaram em 1928, acho. Não era nada comum para mulheres na época. E lá em Vassar, ela se apaixonou pela matemática. Geometria, principalmente. E ela comentou algo interessante, né? Que via muitas meninas gostando de matemática. Sim, mas que eram desencorajadas. A sorte dela foi não passar por isso. O pai insistia na formação, tivesse herança ou não. Essa combinação, né? Curiosidade e uma base forte em matemática foi o alicerce para tudo que veio depois, para as inovações dela. Pensando na época, né? Mulher na academia, em exatas, era complicado. Muito. Esse apoio em casa fez uma diferença enorme, talvez poupou ela de umas barreiras que outras enfrentaram. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Ela já era professora em Vassar. E decide se alistar na Marinha. Isso. A explicação dela era simples. Tinha uma guerra acontecendo. E tinha a história do avô contra-almirante, o sonho antigo com a Marinha. Que antes não aceitava mulheres, né? A guerra mudou isso. Abriu a porta. E a Marinha colocou ela num lugar que... Nossa, mudou tudo. No Bureau of Ordnance Computation Project, em Harvard. Exato. Trabalhando no Mark I, que era nada menos que o primeiro computador digital americano. É até difícil visualizar hoje em dia, né? Total. O Mark I tinha mais de 15 metros. Pensa num chip de hoje, minúsculo. Uma sala inteira, basicamente. E ela contava que programar aquilo era um trabalho bruto, código octal, base 8. Cheio de chance para erro, imagino. Um convite ao erro, ela dizia. Era o comecinho de tudo, né? Como ela falou, ninguém sabia nada sobre computadores. Estar ali na primeira máquina foi um aprendizado na marra. E vale lembrar o papel das mulheres nesse início, né? Fundamental. Durante e depois da guerra, com os homens voltando a estudar, abriu-se um espaço. E a Hopper tinha uma visão bem prática disso. Falava que mulheres eram boas programadoras porque tendiam a terminar as coisas. Isso. Comparava com cozinhar, costurar, terminar a tarefa. Uma visão pragmática, mas interessante do ponto de vista da gestão do trabalho. E essa mentalidade prática levou a uma das criações mais, assim, geniais dela. O compilador. Sim, ela estava cansada de reescrever, de corrigir manualmente os mesmos pedacinhos de código. Para seno, logaritmo, essas coisas. Começou a guardar num caderno, né? Isso, mas copiar e ajustar os endereços de memória toda vez era lento e dava muito erro. É aí que entra a tal da preguiça criativa dela. Como assim? Ela olhou para a máquina e pensou, tipo, peraí, o computador pode fazer essa parte chata para mim? Automatizar o repetitivo. Foi o clique ali, a grande sacada. Foi perceber que o computador podia não só calcular, mas também manipular símbolos, organizar o próprio processo de programação. Organizar o código. Exato. Ela imaginou uma biblioteca, sabe? Com esses pedaços de código já prontos, testados, cada um com nome. E aí o programador só
Chamava pelo nome. Isso. E o próprio computador ia lá na biblioteca, pegava o código, montava tudo na ordem certa, ajustava os endereços. Tudo automático. Nasceu o conceito do compilador, um tradutor, basicamente. Um tradutor. Pega instruções mais humanas, digamos, e transforma em código de máquina. O primeiro era focado em matemática, mas ela viu um problema aí, né? Viu? Notação matemática era ótima para cientista, para matemático. Mas e o resto? Processamento de dados, negócios, Pessoas que não eram especialistas em matemática. que lidavam com nome, endereço, dinheiro, Exatamente. precisavam de outra coisa. E a visão dela foi radical. Por que não escrever os programas usando palavras? Em inglês mesmo. E daí veio o COBOL, Common Business Oriented Languages. Poderia escrever algo tipo subtraia imposto de renda de salário bruto. Uau! E em vez daqueles códigos octais ou símbolos estranhos, foi revolucionário. A motivação era clara. Eu queria que os trabalhos fossem feitos. Mas essa ideia do compilador, nossa, enfrentou resistência muita. Não acreditaram nela. Ninguém realmente acreditou, ela contou. Não dá para fazer isso. Levou uns 2 anos para engrenar. E só engrenou por quê? Funcionou, ela provou. E o COBOL supriu uma necessidade gigante, né? Empresas, governo. Totalmente. Levou o computador para muito além da ciência pura. E o impacto está aí até hoje, em muitos sistemas legados. Esse período pós-guerra foi uma loucura de inovação, né? Muito por causa das necessidades militares, da corrida espacial. Sim, computadores eram cruciais. Mísseis, foguetes, espaço. Mas a Hopper notou que depois o investimento em pesquisa básica diminuiu um pouco. E na visão dela, isso deu uma freada no ritmo das descobertas. E toda essa experiência moldou nela uma filosofia muito forte sobre a mudança. E como a gente resiste a ela. Ah, sim. Ela ficava irritadíssima com o "mas a gente sempre fez assim". Chegava a ser engraçado, né? O relógio dela O relógio na parede do escritório que andava ao contrário. Genial. era um lembrete constante para ela e para todo mundo. Por que tem que ser sempre do mesmo jeito? Um relógio pode andar para a esquerda, ué? E essa atitude está ligada à filosofia dela sobre risco, né? Totalmente. Ela achava que a sociedade estava ficando medrosa demais, buscando segurança acima de tudo. É muito mais divertido esticar o pescoço e arriscar, ela dizia. Isso. Ela via aí um eco do tal espírito pioneiro que ela admirava tanto. Citava o ancestral que fundou uma cidade, os colonos atravessando o Atlântico. Era essa coisa de ter coragem para buscar o novo, para arriscar. E ela vivia isso, né? Contou que na Univac, quando negaram o pedido dela, ela ameaçou se demitir na hora. E o chefe disse, calma Grace, você já fez isso esse ano. Exato. Ela dizia que, na pior das hipóteses, virava garçonete. Era essa a mentalidade. Autonomia total. É impressionante, né? Uma confiança e uma disposição para peitar o sistema que faz falta hoje em muitos lugares. Aquela coisa do faça primeiro, peça desculpas depois. Se funcionar, ótimo. Se não, aprende e explica. Uma baita postura. E além das invenções, das máquinas, ela dizia que a realização mais importante dela foi outra coisa. Treinar gente nova, os jovens. Exatamente. O método era simples. Experimenta. Vai lá e tenta. E o complemento era, eu dou cobertura. Ela dava o apoio, a segurança para a pessoa arriscar. Fazia questão de acompanhar, de dar umas cutucadas de vez em quando para não deixar ninguém parado. Ela realmente acreditava no potencial das pessoas, né? Que às vezes só falta um empurrãozinho, um voto de confiança. Esse lado mentor é gigante no legado dela. E ela não parou, né? Se aposentou da reserva da Marinha em 66. Mas foi chamada de volta no ano seguinte e ficou por anos. Continuou super ativa. No comitê do COBOL, o Codásio, ajudando a manter a linguagem viva, atualizada. E se interessando por coisas novas, como sistemas distribuídos. Isso, usar vários processadores menores em paralelo em vez de um supercérebro. E também na logística da Marinha, que é super complexa. Suprimentos, pessoal. Ela tinha muita clareza do quanto a gente ia depender dos computadores. Dizia que o país pararia sem eles. E permitiam resolver problemas que, na mão, levariam séculos. Uma visão bem clara do impacto. E como ela imaginava o futuro que esses computadores iam ajudar a criar. Ela era otimista, sabe? Imaginava um mundo com mais tempo livre para as pessoas. Computador faz o trabalho chato. E a gente vai ler, ter hobbies, curtir a natureza. Exato. Chegou até a pensar no trabalho remoto. Fantasiava trabalhar lá do alto de uma montanha, conectada. Visionária mesmo. E tinha aquela visão sobre regulação também, né?
Sim, bem importante. Computador é ferramenta. A lei tem que regular quem usa, não a ferramenta em si. Uma distinção crucial. Olhando para tudo isso, o legado dela é muito mais que só o compilador, o COBOL. Com certeza. É sobre capacitar gente, é sobre desafiar o status quo, sobre ter essa visão de futuro. De como a tecnologia podia melhorar as coisas para o trabalho, para a sociedade. Uma pioneira em todos os sentidos, na tecnologia, na liderança, no pensamento. Então, se a gente fosse resumir os pontos altos, aquela curiosidade inicial, Que foi a faísca. o trabalho dela para tornar a computação acessível, né? Compilador, COBOL. Fundamental. A filosofia de abraçar a mudança, o risco, contra aquela inércia do sempre foi assim. O relógio é o contrário. E a paixão por formar gente nova, mentorar. Vendo tudo isso, qual a marca principal que ela deixou no nosso mundo hoje? Olha, a marca é funda, né? E tem várias camadas. Mas para deixar uma reflexão final, tem algo que ela disse na história oral que eu acho muito revelador. O quê? Ela dizia que encontrava alegria em problemas que nunca acabam, que não têm um fim definitivo, como a computação ou a genealogia, que era outra paixão dela. Problemas que continuam. Isso. Ela até perguntou, não seria chato fazer coisas que terminam? Interessante. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Num mundo que vive buscando fechar ciclo, solução rápida, resposta final, o que a gente pode aprender com essa atitude? De abraçar a complexidade, os desafios que continuam, o aprendizado que nunca para, como a Grace Hopper fez a vida inteira.